Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do histórico familiar para fechar o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Tá? O transtorno afetivo bipolar é o de maior hereditariedade, então a maior genética que tem dentro da psiquiatria inteira é do transtorno afetivo bipolar. Então, pacientes que têm familiares de primeiro grau com o transtorno afetivo bipolar têm 8 vezes mais chance de evoluir com a doença. Qual que é a grande dificuldade? A média de diagnóstico de bipolar, por exemplo, tipo 1, é 10 anos, tá? Desde os primeiros sintomas. Bipolar tipo 2, de 13 a 18 anos. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, não tem diagnóstico na família mesmo. São pessoas que não têm diagnóstico. Porque se hoje, com o Instagram, com o Google, com rede social, onde todo mundo tem acesso, ainda continua esse tempo todo para fechar o diagnóstico, você imagina na época, não tinha nada disso. Então, o que acontece na maioria das vezes, que são pessoas na família que têm bipolaridade, só que não têm diagnóstico. E aí vem alguns marcadores que a gente pergunta para o paciente que fazem a gente investigar o transtorno afetivo bipolar na família. Tá? Um adendo aqui, por exemplo, existe um índice de Harvard, que é um índice que serve para fazer diagnóstico de transtorno bipolar. E quando ele entra lá, histórico familiar positivo, no relatório, no questionário, ganha 20 pontos. Então, assim, é o máximo de pontos que tem, para você ver a importância do histórico familiar para fechar o diagnóstico de bipolaridade. Então, vamos lá. Como é que eu começo a pensar se tem transtorno afetivo bipolar na família ou não? Pessoas com depressão recorrente na família, aqueles familiares que têm depressão que nunca melhoram, estão sempre indo ao psiquiatra há vários anos e não melhoram, fica com aquela depressão recorrente. Histórico de suicídio na família, porque o transtorno bipolar é uma das doenças que tem maior índice de suicídio dentro da psiquiatria. Abuso de álcool e drogas, tá? Por exemplo, mulheres com abuso de álcool é um marcador, temos que pensar em bipolaridade, né? Ou qualquer familiar com abuso de álcool e drogas. Alta densidade genética para transtorno de humor, por exemplo, bisavô, avô, neto e filho com depressão. Então, assim, são várias gerações com depressão. É um marcador, a gente chama-se de alta densidade genética. Então, gente, não ter diagnóstico fechado na família não quer dizer nada. A gente tem que ir atrás de marcadores para identificar alguém que provavelmente tenha bipolaridade e não tenha fechado o diagnóstico. Tá? Não existe transtorno bipolar sem genética. Então, se o paciente tem, ou da parte materna ou paterna dele, tem alguém com transtorno bipolar. Aí, não investigar só paciente de primeiro grau, paciente de segundo grau, terceiro grau. Então, tem que ter um histórico familiar bem rico para ajudar o psiquiatra a fechar o diagnóstico, tá? Já que essa parte da heredabilidade é a maior que existe, né? Tanto que não é incomum eu tratar na família 5, 6 pessoas da mesma família com o mesmo transtorno, tá? E cada um tem o seu tipo de bipolaridade. Existe 35 mil formas de ser bipolar, porque a gente tem mais de 226 genes da bipolaridade ali dentro do cromossomo. Então, assim, às vezes a pessoa chega para mim e fala: mas eu não sou igual ao meu irmão que é bipolar, não sou igual ao meu pai. E nem vai ser, porque tem 35 mil formas de ser. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre histórico familiar e bipolaridade, pode postar aqui nos comentários, tá bom? Um abraço a todos.